Mais uma vez estamos aqui no podcast da segunda Expo ESG e dessa vez eu vou conversar com o secretário Rafael Benini, que está aqui, secretário da Secretaria de Parceria e Investimentos, do Governo do Estado, está representando o nosso governador do Estado. E eu gostaria de conversar, primeiro agradecer a sua presença aqui, secretário, e queremos conversar um pouco para entender o papel da sua secretaria e como a gente pode conectar toda essa estrutura com o tema ESG que nós estamos discutindo aqui em Piracicaba. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na segunda Expo ESG. Não é tanto do mesmo charme que a Natália, que teve aqui o ano passado, que eu acho que ela é super secretária, mas a gente tenta fazer nosso trabalho. A secretaria é uma secretaria nova que tem muito a ver com emulando o PPI Federal, um programa que foi criado lá atrás, que o Tarcísio fez parte, hoje o governador Tarcísio fez parte. E a ideia é justamente ter uma secretaria especializada em conceder serviços públicos para a iniciativa privada. Então, até brinco, se você é um privado querendo fazer investimento em São Paulo, você vai no desenvolvimento econômico. Se você quer uma obra pública, você vai na secretaria setorial, que seja logística, seja educação, seja saúde. Agora, quando é um serviço público que vai ser prestado por um privado, como uma PPP, uma concessão de rodovia, uma concessão de gás, uma concessão de hospital, uma concessão de escolas, de mobilidade urbana, daí o trabalho é com a gente. Legal. E é interessante essa questão porque concessão é um tema bastante específico, Existe uma regulação toda específica também no tema, que não é de habilidade do dia a dia dessas secretarias setoriais que tem um foco ali naquela atividade fim, só que a estruturação e a regulação disso tudo é muito sensível e é interessante ter especialistas no assunto. Exato. Até assim, agora, a gente recentemente mandou um projeto de lei para a Assembleia justamente para reforçar as agências reguladoras. Então, hoje no Estado de São Paulo a gente tem duas agências, a Artesp e a Arcesp. A Artesp cuida das rodovias de transporte intermunicipal e a Ceresp de serviços como gás, saneamento e energia elétrica. Então, agora, tudo que a gente fizer de PPP concessão, ou vai para a Artesp ou vai para a Arcesp. Então, a Arcesp vai virar agência de serviços, então todos os serviços hospitalares, serviços ambientais, então, por exemplo, parques, exploração de parques, tudo isso vai para a Arcesp. E mobilidade urbana vai para a Artesp. Então, a ideia é justamente ter corpos técnicos nas agências reguladoras para tratar desses temas, até porque isso é um dos fatores para atrair investimento. O pessoal vai investir onde eles têm segurança jurídica e a agência reguladora dá muito isso. Exatamente. E quando é bem feito, bem estruturado, o resultado é surpreendente. É isso. Acho que daí a gente consegue fazer mais com menos. Então, a gente tem um programa aí, por exemplo, de mobilidade urbana, que expandiria o metrô em São Paulo dos 82 quilômetros que tem hoje para 135 quilômetros. Então, imagine isso, o impacto na vida das pessoas. Aquelas pessoas que vivem mais longe vão demorar menos tempo para chegar no trabalho, menos carros na rua, menos emissão de carbono. Eu acho que tem um impacto, uma externalidade positiva na economia, e acho que é tudo que o ESG quer fazer, mostrar que o investimento no ESG não é só porque é uma marca, isso traz um impacto para a economia, para a saúde das pessoas. E a ideia é justamente essa, então, fazer todo esse investimento gastando menos dinheiro que é gasto hoje, porque você vai ter a parceria com o privado que tem uma eficiência maior do que o setor público para fazer esses investimentos. Sim, e inclusive nessa tônica dá para afirmar que esse trabalho ele contribui para a melhoria da saúde mental das pessoas, inclusive, porque quem não passa nervoso em São Paulo com o trânsito, eu cheguei a fazer 20 quilômetros quando eu coloquei no Waze, estava dizendo que ia levar 1 hora para eu me deslocar lá de um ponto ao outro, que tinha 20 quilômetros. Eu levei 3 horas para fazer isso, o Waze ia só aumentando o tempo ali. E é uma situação bastante estressante. Tem gente que passa mais tempo se locomovendo na ida e na volta para o trabalho do que praticamente exercendo ali a sua atividade produtiva. Exato, e acho que isso hoje não é uma situação só de São Paulo, A gente tem esse problema, eu sou de Campinas, Baixada Santista, e até a locomoção, Eu lembro que quando eu mudei para São Paulo, eu fazia São Paulo-Campinas em 1 hora. Hoje, se eu fizer 1h40, eu estou feliz. É verdade. E daí, assim, agora a gente colocou o TIC, para fazer, vai estrear em 2031, mas para fazer esse percurso de 60 minutos. Quer dizer,
E fora isso, né? Que daí você não precisa ter aquela preocupação de dirigir, aquela preocupação de estar atento e tal, porque você está num transporte de qualidade, seguro, elétrico, né? Eu acho que todos esses pontos ajudam até a mudar o eixo de desenvolvimento, né? Interiorizar o eixo de desenvolvimento. Se eu tenho certeza que eu consigo chegar em São Paulo em 1 hora, eu posso morar mais para o interior e ter uma qualidade de vida superior também. Sim, com certeza. E do ponto de vista financeiro também, esse trabalho abrevia o desenvolvimento que o Estado tem capacidade de investir, né? Então, como existe boa parte do orçamento, ela é condicionada à saúde, à educação e tem o custeio da folha, que já consome muito, né, do orçamento, acaba sobrando pouco para fazer investimento. Então, se não fosse via concessão, ia chegar nesses 130 quilômetros daqui a quantos anos a mais do que o que vocês podem realizar através de uma parceria. Assim, era um plano do metrô acho que para 2040. Né? Então, assim, a gente pretende, né, avançar muito nisso e terminar em 2034, 2035. Eu acho que é isso, né? A gente acaba usando até a capacidade do privado de financiar. Vou pegar, por exemplo, a Sabesp, né, que a gente acabou de privatizar. Ela tinha uma dívida líquida, né, uma relação de dívida líquida EBITDA de 1,6, enquanto as comparáveis do setor têm 3,5, 4. Né? Então, assim, a capacidade deles se financiarem para executar essas obras agiliza essas obras, facilidade de contratação e outras coisas. Não estou falando, né, que o público não é produtivo. O público não é produtivo porque tem muitas amarras. Né? Eu acho que muitos órgãos de controle, muitas amarras. Exatamente. E o privado consegue ter mais agilidade, mais flexibilidade para fazer essas obras. Exatamente. Por isso que é tão importante. Aqui em Piracicaba teve uma situação que a prefeitura pretendia tomar um financiamento, mas precisa de autorização da Câmara. Então, a avaliação numa empresa, né, de tomar crédito é por viabilidade do projeto. Né? E no poder público não, é por uma decisão política. Exato. Então, você tem que submeter a essa esfera, que é um estágio que não existe na iniciativa privada, e ainda está sujeito a ideologias políticas ali que vão decidir não pelo interesse público, mas sim pelo interesse da bancada que representa, né, e essas coisas. Infelizmente é isso, né? Alguns assuntos importantes para a cidade, para o Estado, até para o Brasil, viram pautas políticas e você acaba não conseguindo prosseguir com elas. Felizmente, né, no Estado de São Paulo, hoje a gente tem uma parceria muito grande com a Assembleia, né? Até o nosso relator do último orçamento, o deputado Alex Madureira, foi muito parceiro nosso no último orçamento. Então, assim, eles contribuem muito com os nossos projetos e isso facilita bastante o nosso trabalho. Isso é importante. Isso é uma visão de Estado, né? E não uma visão de ideologias que prejudicam o desenvolvimento do país, né? O foco é sempre a população, né? No final você quer ajudar a população a fazer o melhor. Às vezes você não consegue, às vezes você erra, mas assim, você está sempre tentando fazer o melhor para a população. Isso é muito bom. E também a dinâmica, né, de mobilização e até de desmobilização, porque existem coisas que acontecem em determinado tempo, não existe mais aquela demanda com aquela toda estrutura, e o poder público ele tem uma dificuldade muito grande, né? Existem, por exemplo, aqui na Prefeitura de Piracicaba, pessoas que são concursadas como pedreiro, mas a Prefeitura não tem nenhuma atividade mais, né, de construção, ela subcontrata todos esses serviços. E você não tem como desfazer daquela pessoa, não tem como adaptar ela em outra função, porque ela não se parece com nada, e isso também torna ineficiente todo esse processo. Né? Acho que é a visão da burocracia, né? Você quer ser muito específico para cobrar exatamente aquele tipo de trabalho e a tecnologia vem, né? É isso, quem está discutindo aqui é ESG, né? Uma coisa que se você olhar 10, 20 anos atrás, ninguém pensava sobre isso. Sim. E hoje a gente está correndo atrás de um estoque negativo que foi montado durante essa época, né? Então, assim, acho que o mundo evolui e a gente tem que ser flexível para evoluir junto. E acho que o Estado está aprendendo isso também. Um Estado menor, mais rápido, mais flexível, acho que vai ajudar todo mundo. Com certeza. Eu queria dizer aqui que eu tenho, né, como cidadão também, acompanhado o trabalho, né, do governador Tarcísio. Sou um eleitor também, né, do governador Tarcísio e eu acredito muito nessa metodologia de atuação. Pensar no interesse público muitas vezes pode ser mal interpretado num primeiro momento, mas quando você tem
uma visão de longo prazo, né, para uma situação e tem coragem de enfrentar determinadas situações que eu até escrevi um artigo uma vez que eu vi, foi a minha primeira experiência, né, com o poder público, né, enquanto eu fui secretário, fiz um artigo que eu disse que nesse meio, né, do setor público existe o interesse PPP, né? Só que não era de parceria público-privada, que era o interesse, primeiro, político, né? Então, se vamos fazer isso aqui, atende o interesse político ou não. Em segundo, o interesse pessoal, porque às vezes tem pessoas que se envolvem até com alguma determinada causa e tal, mas ele só está fazendo aquilo porque ele tem um interesse pessoal específico, às vezes ele tem um parente que tem uma doença e ele está ali militante com a melhoria do serviço público até que aquele parente dele tenha o problema resolvido. A partir disso ele não volta mais, ele não aparece mais ali, então ele só estava fazendo aquilo por um interesse pessoal. E por último, o interesse público, né? Que normalmente o interesse público ele é relegado para a última esfera. Se não preencher esses requisitos anteriores, ele não é a prioridade. E eu acho muito bom, né, nós termos um governo que inverte essa ordem do PPP, né, e coloca o interesse público na frente, né, dos demais interesses. Eu acho que uma coisa que demonstra isso é esse interesse em projetos de longo prazo, né? Então, assim, ao invés da gente focar em projetos que ficariam prontos para amanhã, né, nos próximos anos, para a eleição de 2026, a gente está focado isso. É um projeto que nem o TIC Campinas, que é para 2031, é um projeto que nem a Nova Raposo, que é para 2029. Então, assim, são projetos de longo prazo que não vão acabar dentro do mandato do Tarcísio, mas que e até vão dar alguma dor de cabeça, porque a obra a gente sabe que dá dor de cabeça, mas que o resultado vai vir no futuro e que vale a pena a gente investir nesses projetos. É verdade. Eu vou a São Paulo com bastante frequência, desde 2005, né? Teve uma época que eu ia quase todos os dias para lá. E a rodovia dos Bandeirantes, né, que é a nossa principal rodovia de acesso daqui para lá, eu conseguia fazer de Piracicaba até a entrada da Marginal ali, em torno de 1h10, 1h20, eu conseguia fazer esse trajeto. Hoje, eu já não tenho muita perspectiva de fazer isso mais. E eu até digo que tem que mudar o nome lá da Avenida dos Bandeirantes, né, que fica lá na Zona Sul de São Paulo, porque a Avenida dos Bandeirantes já virou a rodovia, que é aquilo ali, anda tão lento quanto uma rodovia, uma avenida, justamente pela quantidade, né? Os veículos aumentaram em quantidade e não houve um planejamento, né, nos últimos anos de desenvolvimento para que comportasse essa quantidade de veículos. Então, pensar estrategicamente e com longo prazo é crucial, né, para o Brasil poder aproveitar as oportunidades de desenvolvimento que sempre vão surgir, mas se não estiver preparado, né, o sucesso é quando a oportunidade encontra o preparo, né? Então, se não estiver preparado, não tem como ter sucesso. Exato, né? Você vê hoje, né? Antes o problema era a entrada de São Paulo. Hoje você tem problema quando você está passando por Jundiaí, você tem problema quando você está passando por Campinas. Então, assim, você tem várias áreas onde as cidades cresceram e hoje você tem um tráfego dentro da rodovia muito grande. E assim, né? Lógico que uma solução paliativa é aumentar o número de faixas da rodovia, aumentar a capacidade da rodovia. Esse é a solução de médio prazo. Mas de longo prazo a gente tem que investir em trens. Né? Exatamente. Acho que levar os trens mais para o interior, mesmo dentro das cidades, melhorar essa questão da mobilidade urbana com VLTs, com trens metropolitanos, com o metrô. Tem né, um pessoal que trabalha na Siemens de Munique, que eles sempre brincam comigo, falam assim, Benini, Campinas tem o dobro de habitantes de Munique e Munique tem 2 metrôs e Campinas não tem nenhum. Isso é o quanto, né? Então, assim, não estamos falando nem de São Paulo, estou falando do interior. Como pode, né? A gente tem um interior rico, com bastante habitante, com gente querendo trabalhar. A gente tem que investir nisso, né? Nessa mobilidade do interior, nesse acesso à capital, que sempre foi um problema, porque é isso, porque esse é o futuro, né? Então, às vezes, lógico que a gente tem que melhorar as rodovias, ampliar a capacidade das rodovias, mas talvez a gente tenha que pensar um pouco além, mais longo prazo, em transporte ferroviário de passageiros. É verdade. O Brasil adotou o modal menos eficiente, né, até por pressão né, da indústria automobilística, né, no passado. Foi na contramão do desenvolvimento do mundo, né, que tem, de todos os modais, a gente usufrui muito pouco. Né, o hidroviário, por exemplo, que o Brasil tem uma capacidade muito grande
disso e é pouco explorado, né, em comparação a outros países que às vezes utilizam, né, uma hidrovia até em pequenos rios que não são tão bons quanto os rios brasileiros, né? Ferrovia, a nossa ferrovia aqui em Piracicaba tinha uma linha férrea. No final de 2007, mais ou menos, até teve uma discussão de reativação do ramal ferroviário para chegar em São Paulo, e tinha um problema sério de bitola, né? Porque um trecho era uma bitola de um tamanho e outro trecho era de outro tamanho, e aí não tinha muita viabilidade com a demanda que tinha na época para fazer aí a reconstrução desse ramal ferroviário. É isso mesmo, assim, acho que hoje o Brasil levou uma decisão para ir para a bitola larga, né, a bitola de 1,60 m para o transporte ferroviário, e hoje em São Paulo, que a gente chegou a ter uma das maiores malhas ferroviárias do mundo, a gente tem quase 2.000 quilômetros de ferrovias de bitola métrica, que é o caso de Piracicaba, né, que estão desativadas e sem uso, né? E a nossa ideia é aos poucos reativar essas ferrovias para transporte de passageiro. Então, nosso próximo projeto é o TIC Sorocaba, que a gente deve abrir a audiência pública no começo do ano que vem, fazer o leilão até o final do ano que vem. E no caso de Sorocaba também era uma questão de bitola métrica. E a gente tem o mesmo problema, porque os trens da CPTM, né, nossos trens hoje, o trem que vai para Campinas, são todas em bitola larga. Mas o governador já deu, né? Olha, vai custar um pouco mais caro, mas a gente vai fazer tudo em bitola larga para depois ser interoperável. Exato. O trem de um conseguir usar no trem do outro, e quando a gente tiver que fazer interligação, a gente já está pronto para isso. Exato. Então, esse é o nosso plano para o futuro aí. A gente tem o TIC Sorocaba, TIC São José dos Campos, TIC Santos, depois a gente tem o TIC que passa de Sorocaba por Campinas e vai até Ribeirão Preto, e assim por diante a gente vai interiorizar esse transporte ferroviário de passageiros, sempre elétrico, né? Então esquece transporte a diesel, como era o passado, né? Transporte elétrico, né? Com baixa pegada de carbono, com todo o poder de atração do pessoal, horários fixos. Eu acho que vai ser um projeto bem interessante que a gente está tocando. Olha, eu fico muito feliz de ouvir essas informações. Eu acho que as pessoas que estão participando aqui também, com certeza, têm motivos para se orgulhar, né? São Paulo é a locomotiva do nosso país, né? Já que a gente está falando de trem, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista científico, né? De vários aspectos aí. São Paulo é a locomotiva e que seja um trabalho bem realizado e que nós possamos, né, acompanhar isso daí. Eu quero parabenizar, né, a toda a equipe aí do governo na sua pessoa e agradecer a deferência de ter tirado o seu tempo. Eu sei como é corrido, né, essa vida aí de trabalhar no setor público. Eu queria agradecer a sua deferência aí de ter vindo prestigiar o evento com esse tema que a gente tem levantado, essa bandeira de democratização do acesso do ESG com as pessoas. Obrigado pelo convite. Acho que é eu que tenho que parabenizar, é um evento lindo, né? Me arrependi de não ter vindo no ano passado, que também deve ter sido fantástico. Sim. Assim, é impressionante que vocês conseguiram montar aqui. É a participação das pessoas, das crianças, né? Do pessoal das escolas que estão aqui hoje. Sim, das escolas estaduais, das escolas técnicas. É um evento muito bonito, vocês estão de parabéns. É isso, acho que se vocês conseguirem mudar uma pessoa hoje aqui, a cabeça de uma pessoa hoje já valeu a pena, e eu acho que vocês vão conseguir mudar a cabeça de milhares de pessoas. Então, muito parabéns pelo trabalho que está sendo realizado. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado a todos que estão aqui também. Vamos continuando nossa programação.